Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Fala Jogo Lassuchenski, esse é o nosso tradicional informe semanal para índices americanos e europeus, válido para essa semana que vai de 15 a 19 de julho de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter e Investidor Exitoso no Facebook. Você nos poderá encontrar e nos seguir para perguntar, sugerir, perguntar sobre algum ativo, alguma dúvida, sem nenhum problema. Vamos aqui então com o nosso calendário econômico para essa semana. Na segunda-feira temos aqui uma sessão asiática e europeia bem tranquila. Já na sessão americana temos algumas notícias de alto impacto. Às 9h30, vendas varejistas, semanal e mensal. Também índice manufatureiro de Empire States. E às 22h30, a reunião da política monetária na Austrália. Muita volatilidade aí para os pares australianos e também o AUS 200, que é o índice da Austrália. AUS 200. Já na terça-feira, temos aqui na sessão europeia apenas índice de preços ao consumo, 5h30 da manhã na Inglaterra, volatilidade aí local para o FTSE e para a libra esterlina. Temos aqui também às 6 da manhã índice de preço ao consumo na zona do euro, sentimento alemão, sentimento econômico na Alemanha, às 6 também sentimento econômico, IPC, e já na sessão americana, IPC subjacente americano, índice de preço ao consumo, vendas manufatureiras no Canadá, índice de preço ao consumo americano, IPC americano e fluxo de capital dos produtos a longo prazo às 10 da manhã, além das 10h15 produto industrial. Seriam essas as principais notícias para esta terça-feira. Já na quarta-feira, temos aqui na sessão europeia, 5h30 da manhã, 3 notícias na Inglaterra, média de lucros, incluído bônus, mudança de empregos, mudança de pedidos de desemprego e minutas na política monetária britânica. 6 da manhã, 6h30, leilão dos bônus alemão de 10 anos. E já na sessão americana, aqui algumas notícias de médio e alto impacto, como pedidos de construção nos Estados Unidos, investimento canadense, inícios de casas, pedidos para construção também nos Estados Unidos, variação de pedidos de construção. Às 11 da manhã, taxas de juros no Canadá, declaração do Sr. Bernanke na quarta-feira às 11 da manhã, informe da política monetária do Banco Central Canadense, também declaração do Sr. Stephen Poulos, e também às 13h30 teremos declaração do membro da FONC, Sr. Husky, e também declaração do livro bege para os Estados Unidos. Uma quarta-feira bastante movimentada. Na quinta-feira também temos várias notícias de médio e alto impacto. 5h30 da manhã, vendas minoristas, vendas varejistas na Inglaterra, semanal e mensal, também comércio menor e leilão dos bônus espanhóis de 10 anos. Já na sessão americana, pedidos de desemprego, como a de praxe, toda quinta-feira, às 9h30, vendas varejistas, pedidos contínuos de desemprego. Às 11 da manhã, índice manufatureiro da Filadélfia, declaração do Bernanke, vai declarar aí quarta e quinta-feira o Sr. Bernanke, ou seja, muita volatilidade à vista. É provável que os mercados se ponham um pouco mais lentos até quarta-feira. Fechando a semana, na sexta-feira, às 9h30, IPC no Canadá, índice de preço ao consumo, semanal e mensal. Seriam essas as principais notícias para esta semana. Vamos começar aqui então com o Standard & Poor's. Essa semana será uma semana muito decisiva para o destino ou o rumo que seguirão os índices americanos e europeus, principalmente os americanos, porque essa semana o Sr. Bernanke dará 2 declarações e tendo em vista os níveis que se encontram, se vier notícias positivas, é bem provável que o Standard & Poor's venha fazer novas máximas e romperá aí, inclusive os 1.700 pontos. Porém, em caso de que as notícias venham não tão positivas, é provável que faça uma correção e o primeiro suporte importante em 1.550 pontos. Tudo dependerá das declarações do Sr. Bernanke. Tecnicamente falando, estamos aí com 3 velas e perto de uma zona de resistência, 1686. Se romper os 1700, poderão ser o seguinte objetivo no diário. Também tem a questão fundamental, porém tecnicamente falando está totalmente sobrecomprado, movimento esticado. Temos um rally já com quantas velas aqui levamos já neste rally, já leva 9 pregões, é muita coisa, 9 pregões subindo, está em zona de resistência. Se romper, poderá voltar a testar a máxima do ano 1686. Também dependerá muito do que fale o Sr. Bernanke. Ok, muito cuidado e até quarta-feira. O Nasdaq realmente é o índice mais otimista. Vemos que já rompeu a máxima do ano, rompeu os 3.055
velas aí grandes de corpo amplo. Tem espaço. Próxima parada 1167, uma resistência de 1999. No diário, mesma situação, sobrecomprado. Temos um rally aqui também, já 1, 2, 3, 4, um pouco menos, porém vertical já 4 velas. Sobrecompra total, já fez novas máximas, um mínimo maior em diário, poderíamos avaliar. Porém, antes das declarações de overnight, nem pensar em operações tipo swing. Podemos fazer operações intradia, day trade, porém tipo swing nem pensar. E porque o overnight pode vir aí a falar e isso muda tudo. Pode cair uma vela pode eliminar o movimento de 2, 3 sessões inclusive. Bom, já sabemos como se movimenta quando habla este senhor. Já o Dow Jones, a mesma situação, ainda que tenha menos força, no semanal está numa resistência. Se romper os 15.524 será o seguinte objetivo. No diário também temos um rally já bastante forte, bastante sobrecomprado. Seria completamente normal algum tipo de correção. Também dependeremos das declarações, de como reacionam, de como será a reação dos mercados em relação a essas declarações. Já na Europa, o DAX 30 DAX 30 também repicando aí com relativa força. No semanal executou a P-Formation que havíamos comentado na semana anterior. Para aqueles que nos acompanham sabem que falamos dessa possibilidade de executar a formação em P. Rompendo a resistência, agora tem espaço. Primeira resistência, temos a máxima aqui de 8.300, inclusive um pouco mais acima aqui. Os 365, 8.365 poderia fazer esse teste, mas também dependerá das declarações. No diário vemos que o DAX vem abrindo com gaps por fundamentais da América. Então, se romper essa resistência dos 8.250 e 8.284, os 8.360, próxima resistência no diário deste DAX 30. Já o K40, o índice de Paris, vemos que no semanal está aqui atacando essa zona de resistência dos 3.880 e os 3.919. Se romper, poderia visitar aqui essa diretriz baixista nos 3.988 pontos, mantendo a força, poderia visitar os 4.000 pontos. No diário, temos aqui um possível mínimo maior e poderia apresentar um pivô de alta, voltando a testar os 3.880 pontos. Se o fizer entrar em zona de fluidez, vamos estar pendentes. Esse K40 está interessante. O FTSE é da Inglaterra, onde nós temos aí várias notícias de médio e alto impacto durante a semana. Também serão pontos chaves aí para decidir se o FTSE seguirá repicando ou se fará uma correção, inclusive profunda, ou um repique ainda mais potente. Vemos que no semanal está em zona de resistência nos 6.541, se romper os 6.726 poderia ser o seguinte target. Inclusive voltar a visitar ou testar as máximas do ano no 6.858 no diário. Tecnicamente falando, é uma possível mínimo maior, uma possível formação altista em caso de que rompa os 6.540 e os 6.610, 11, próxima parada. Porém, sabemos que fundamentais não respeitam movimentos técnicos e por isso devemos ter bastante prudência. E fechando com os índices europeus, vamos com o índice das 50 Blue Chips da Europa, o Eurostock 50. Também está numa zona de resistência. Comentamos que poderia visitar os 2.705, se romper essa resistência 2.752, mantendo a força. Próxima parada poderia ser aqui os 2.853, porém em caso de que faça uma correção ao médio móvel de 200 poderia ser o seguinte target. No diário, também tecnicamente falando, temos um padrão possível mínimo maior, correção ordenada, e talvez voltaria a testar os 2.700. A mesma situação. Tecnicamente estão bem informados, porém as declarações dependerão muito das declarações do Sr. Bernanke. Muito bem, sou o Diogo Suchenski, esse é o nosso informe semanal. Espero que vocês nos sigam nas redes sociais, @21TC_Brasil e Investidores Idoso no Twitter. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.